Boa noite, aliás, bom dia, né, meus alunos do segundo ano. A gente tem que começar umas 2 ou 3 vezes, porque aí lembra do fone, lembra do áudio, lembra de ligar a tomada e tudo mais. Continuando a nossa matéria, nós vamos falar hoje sobre blocos econômicos. Qual a ideia da formação de um bloco econômico? A ideia da formação de um bloco econômico é exatamente a de unir países, preferencialmente que tenham fronteiras em comum, para eliminar entre si barreiras que possam dificultar o seu próprio desenvolvimento econômico coletivo. Nós temos como característica 4 tipos diferentes de blocos econômicos. Nós temos a chamada zona de livre comércio, que, ou seja, o objetivo é eliminar qualquer barreira entre esses países em termos de produtos, só produtos. A coisa está limitada aos produtos, mercadorias que podem ir e vir com taxas menores de importação e exportação, ou, dependendo do produto, se não houver concorrência, eliminar completamente essas taxas. Nós temos um exemplo disso, é o NAFTA, entre Estados Unidos, México e Canadá. Temos um segundo exemplo de bloco, a chamada União Aduaneira, que além do já citado livre comércio, ele cria regras para que os países desse bloco, desse grupo, negociem com países fora desse bloco. E eles criaram uma chamada tarifa externa comum. Ou seja, se, por exemplo, o Brasil quiser vender soja para os Estados Unidos e vender soja para a Rússia, e a Argentina quiser vender também soja para Estados Unidos e Rússia, os dois têm que vender o produto, a soja, pelo mesmo preço, ou seja, uma tarifa externa comum. Eles combinam, Brasil e Argentina, que vão vender o mesmo produto pelo mesmo preço. Isso não vale para produtos que sejam diferenciados. Um terceiro tipo é o chamado mercado comum. Esse vai além das regras acima de livre comércio e união aduaneira. Esse amplia também para livre circulação de capitais, né, mercadorias, produtos, serviços e pessoas. Tá? Esse é um exemplo do que hoje seria o Mercosul. O Mercosul, na sua evolução, hoje se apresenta dessa maneira. E o chamado Mercado Comum Europeu, né? Então, na sua origem, o Mercado Comum Europeu vai por aí. O quarto exemplo é a União Monetária. A União Monetária é o que é a União Europeia agora, porque além de todas as propostas que a gente já falou até agora, ela contou com a adoção de uma moeda única, tá? Então, para esses países da União Europeia, o euro é que funciona circulando entre eles. Como é que essa União Europeia, que é o primeiro bloco que a gente vai falar, para a gente não acumular muito a ideia de trabalhar todos os blocos de uma vez, para não acumular, qual a origem da União Europeia? A União Europeia, na verdade, começou em 1944 com um grupo menor, 3 países pequenos que sofreram, estavam no meio da confusão da Segunda Guerra, invasão americana para lá, invasão alemã para lá, ataque francês para cá, bombardeio para lá, que é a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. E eles se juntaram para tirar, entre eles, essas imposições alfandegárias. Criaram, então, aqui eles chamam, né, que nós chamamos hoje de Europa dos Três, o Benelux. Aí você vai dizer, mas peraí, onde é que está? O B está da Bélgica, o Lux está no Luxemburgo, mas esse NE aí está da onde? É que a gente tem que lembrar
que na Europa e para o mundo a Holanda não é conhecida como Holanda, ela é conhecida como Países Baixos. E em inglês isso é Netherlands, tá? Então o né do Benelux vem daí, da Holanda. Eles criaram esse bloco para eliminar os preços, quer dizer, um produto holandês entraria na Bélgica sem impostos, da mesma maneira que um produto de Luxemburgo entraria na Holanda sem impostos e assim consecutivamente entre eles. Mais tarde, em 1952, outros países viram a grande vantagem nesse acordo dos 3 pequenos países e pediram para entrar no grupo, quando surgiu a chamada Europa dos 6. E essa ideia era que eles priorizassem um determinado mercado, que a Europa, no fim da guerra destruída, precisava muito para sua reconstrução de carvão mineral, ferro e, consequentemente, carvão mineral mais ferro produz o aço e eles precisariam disso, carvão mineral, ferro e aço para a reconstrução. Os 3 pequenos países tinham interesse, embora não tivessem muito desses produtos, mas tinham interesse de entrar nesse comércio para ensinar aos 3 maiores, França, Alemanha e Itália, como é que funcionava o acordo. É bom a gente lembrar que, apesar de França e Alemanha e Itália terem sido inimigas, países inimigos durante a Segunda Guerra Mundial, na hora da reconstrução, eles resolveram se unir, esquecer esse passado de conflitos, e se unir para um crescimento comum entre eles. Então eu passei a ter a chamada Europa dos 6, formando a CECA, CECA, Comunidade Econômica do Carvão, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá? A ideia se formou, ficou bonita e tudo mais. Em 1957, outros países se interessaram em entrar num grupo e eles resolveram formalizar isso através do chamado Tratado de Roma, e aí deixou de ser apenas seca e cuidar apenas de carvão e de aço, mas cuidar de vários outros produtos. E aí eu passei a ter a entrada da Dinamarca, passei a ter a entrada da Espanha, eu passei a ter a entrada da Suécia, da Noruega, e por aí eles foram entrando, a Europa dos 3 virou Europa dos 6, Europa dos 9, Europa dos 12, Europa dos 15, até que hoje nós estamos com 27 países. É bom lembrar que até o ano passado eram 28, mas a Inglaterra, o Reino Unido, através do Brexit, do British Exit, da saída do Reino Unido, da saída do Império Britânico da União Europeia. Então hoje são 27 países. A Inglaterra nunca quis usar, nunca usou e nunca quis usar, eu falo isso porque eu estive lá no começo do ano e já estive lá há 4 anos atrás, ela nunca usou, nunca quis usar, nunca aceitou usar o euro. Ela sempre quis manter a libra como moeda circulando. Então já tinha um pezinho meio fora. Então dos 27 países, 17 estão usando o euro como moeda de circulação entre eles. Está fora a Dinamarca, também não quis, está fora a Suíça, também não quis, e por aí vai. Em 92, aquele mercado comum europeu, aquela Europa dos 6, que foi para 9, etc. e tal, ela, em 92, ela formalizou esse grande tratado, essa grande união, através do chamado Tratado de Maastricht,
Esse Maastricht é uma cidade holandesa onde o acordo foi assinado em 92 e somente 7 anos depois, em dezembro de 99, muita discussão, quero ou não quero, é que o euro foi adotado e ainda assim somente em 17 dos 27 países. Existe dentro dessa estrutura da União Europeia um chamado espaço Schengen. O espaço Schengen, que eu pedi para vocês verem na apostila, é o seguinte: é uma livre circulação sem precisar de visto entre os países que assinam o acordo, além do acordo da União Europeia, o acordo do espaço Schengen. Então, são mais do que os 27, são cerca de 30 países que permitem, a livre circulação de cidadãos dos outros países do grupo pela Europa sem a necessidade de um visto no passaporte. É só ter uma carteira de identidade, ir lá, pegar o avião, passar para lá, para cá, muito tranquilo. Mas um pouco mais do espaço Schengen vocês vão ver na página 179 da apostila. E aí todo mundo acha que a Europa é uma maravilha, é uma perfeição e que a União Europeia flui tranquilamente. Não é verdade. Ela tem alguns problemas. A integração é grande, fato. A moeda única, o euro, isso é real. Eles têm lembra que eu falei lá na União Aduaneira, que eu falei na TEC, na Tarifa Externa Comum? Eles têm, melhor do que a da Dilma, eles têm um PAC, que é uma Política Agrícola Comum, PAC. Essa Política Agrícola Comum protege os produtos dos países da União Europeia. Então, é mais ou menos como se as uvas tivessem que ser para vinho francesas, as azeitonas para azeite tivessem que ser italianas ou espanholas, e o vinho do Porto só poderia ser português, o vinho branco só poderia ser alemão, e assim protegendo a sua produção agrícola. Claro que não é só agrícola, mas a produção industrial derivada da produção agrícola. A Europa tem isso muito em comum, que falta, inclusive, eu reparo, ao Brasil. Nós temos uma política agrícola crescente, nós somos grandes produtores, grandes exportadores, mas a gente exporta in natura. Eles exportam o produto elaborado, vinhos, queijos, azeites e por aí vai. Eles têm uma política externa comum, uma política de segurança com os atentados que ocorrem na Europa e uma política de imigração. Mas aí é que vem os problemas. Há uma grande desigualdade socioeconômica entre eles. A gente não pode comparar o desenvolvimento português com o desenvolvimento alemão, por exemplo. Portugal está num patamar muito abaixo do patamar alemão, como diria o Bruno Henrique, e a Alemanha está num outro patamar em comparação com Portugal. Existem conflitos nacionalistas, conflitos, por exemplo, a gente acompanhou há 2 anos atrás a Catalunha querendo se emancipar da Espanha, ela quer fazer um país independente. Ao norte da Espanha, o País Basco também quer se tornar independente. Temos problemas de xenofobia. A Alemanha ainda lembre-se da Segunda Guerra e dos judeus. A Alemanha ainda é um país extremamente xenofóbico e a Europa vem passando, e os países da Europa vêm passando por sérias crises econômicas. A última crise que a Europa vem enfrentando é a questão dos refugiados do Oriente Médio e da África, tentando entrar na Europa para conseguir uma vida melhor. E isso cria rejeição nos países europeus à entrada desses imigrantes. Da África, então, é pior ainda, porque imagina na Europa, negro, pobre, ainda
a maioria deles soro positivo, tá? Então você vê que há uma rejeição muito grande. Então a União Europeia é legal, é uma boa, mas sofre problemas muito graves, tá? Qualquer coisa, vou mandar o exercício, tá? E dúvidas depois através da nossa página no WhatsApp, ok? Bye bye, até a próxima.